Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma Iado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025. Vamos analisar hoje a trajetória de quase 180 anos da Carl Zeiss, uma empresa alemã que, saiu de uma oficina de microscópios para se tornar, assim, essencial na fabricação dos chips mais avançados do planeta. É uma história sobre ótica, claro, mas também sobre ciência, negócios e até as reviravoltas do século XX. Uma jornada em tanto. Exatamente. E o que é fascinante nas fontes que temos é como a Zeiss combina, inovação tecnológica de ponta com uma estrutura empresarial bem incomum, baseada numa fundação. É algo bem particular. Sim, essa estrutura da fundação é algo que a gente precisa explorar. Com certeza. Vamos ver como esses elementos, junto com momentos históricos bem complexos, moldaram a empresa que a gente conhece hoje. É legal. Então, para começar, tudo nasce lá atrás, né? 1846, Jena, na Alemanha, o Carl Zeiss abre a oficina dele. No início, era um trabalho bem artesanal, quase 1 a 1. Mas ele já tinha uma ambição científica, queria fazer melhor. Isso, ele percebeu que o método de tentativa e erro para fazer as lentes limitava muito a qualidade. Faltava, digamos, uma base mais sólida, científica mesmo. E aí que entram as parcerias geniais, certo? O ponto de virada foi trazer o físico Ernst Abbe. Sim, totalmente. O Abbe foi a chave. Ele trouxe a matemática, a física, os cálculos precisos para projetar as lentes objetivas dos microscópios. Isso tirou a produção do achismo, né? Permitiu um salto de qualidade, assim, absurdo. E não foi só ele. Teve também o Otto Schott. Exato. O Schott era químico e desenvolveu novos tipos de vidro óptico, com propriedades específicas que o Abbe precisava para os cálculos dele darem certo na prática. Vidros mais puros com índices de refração controlados. Então foi essa combinação, a engenharia prática do Zeiss, a teoria física do Abbe e a ciência de materiais do Schott. Um trio perfeito. Perfeito. Foi essa sinergia que colocou a Zeiss na vanguarda dos instrumentos ópticos já no final do século XIX. Os microscópios dele se tornaram referência mundial. E aí, um ponto crucial na história. O Zeiss morre. E o Abbe, em vez de, vender a empresa ou passar para herdeiros de forma tradicional, ele cria a Fundação Carl Zeiss. Isso em 1889, né? Uma coisa bem diferente para a época. Muito diferente. Visionário, eu diria. O estatuto da fundação que ele criou em 1891, depois de doar sua parte e convencer a família Zeiss a fazer o mesmo, era algo único. A fundação passou a ser dona da Carl Zeiss e também da Schott Glass Works. E qual era a ideia por trás disso? Tirar a empresa das mãos de interesses puramente financeiros. Exatamente. A ideia era garantir a independência da empresa, Foco total no avanço científico e tecnológico a longo prazo. O estatuto determinava que uma parte significativa dos lucros deveria ser reinvestida em pesquisa e desenvolvimento. Ah, interessante. E não só isso, também tinha um foco social muito forte. O estatuto previa benefícios para os trabalhadores como jornada de trabalho de 8 horas, pensão, plano de saúde, coisas que eram, revolucionárias para a época, especialmente numa cidade industrial como Jena. Quer dizer, a fundação não só protegia a empresa das pressões de mercado de curto prazo, mas também tinha um compromisso com a comunidade e os funcionários. E isso explica muito da cultura da empresa até hoje, imagino. Com certeza. Essa estrutura permitiu que a Zeiss fizesse apostas de longo prazo em pesquisa, mesmo que não dessem retorno imediato. Blindou a empresa de certa forma. E essa base sólida permitiu que a Zeiss fosse muito além dos microscópios, né? As lentes fotográficas Zeiss, quem nunca ouviu falar, se tornaram lendárias. Lendárias é a palavra. Desde o início do século XX, as lentes Tessar, planar, revolucionaram a fotografia. Foram usadas em câmeras icônicas por fotógrafos renomados. E a qualidade era tão alta que, como você mencionou, a NASA escolheu lentes Zeiss para fotografar a Lua nas missões Apollo. Que demais! E não parou por aí, né? Binóculos, telescópios... Sim, a expertise em ótica foi aplicada em várias frentes. Binóculos de alta performance, lunetas, equipamentos de topografia e geodésia. E um produto que eu acho fascinante, os projetores de planetário. Aqueles gigantescos que a gente vê nos museus de ciência. Esses mesmos. O primeiro projetor de planetário moderno,
O modelo que projetava as estrelas numa cúpula foi desenvolvido pela Zeiss Ingena nos anos 1920. Foi uma inovação incrível que popularizou a astronomia. Até hoje, muitos dos grandes planetários do mundo usam tecnologia Zeiss. Realmente, uma diversificação impressionante, mas sempre com esse fio condutor da excelência ótica. Exato. E no cinema também, as lentes Zeiss foram e são usadas em produções gigantescas. Ganharam um reconhecimento técnico, tipo Oscars técnicos mesmo, pela qualidade e inovação. Filmes como O Senhor dos Anéis, Barry Lyndon, do Kubrick, que usou lentes especiais super claras para filmar a luz de velas, a marca Zeiss virou sinônimo de imagem de alta qualidade. É incrível. Mas a história da Zeiss, como a de muitas empresas alemãs antigas, também tem capítulos bem sombrios, né? As fontes mencionam o período das guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Sim, é um ponto inevitável e que precisa ser abordado. Durante o regime nazista, a Zeiss, como outras indústrias estratégicas alemãs, teve sua produção direcionada para o esforço de guerra. Fabricavam miras telescópicas, periscópios para submarinos, equipamentos de pontaria. E a questão do trabalho forçado? Infelizmente, sim. Os registros históricos que a própria empresa hoje disponibiliza e discute mostram que a Zeiss utilizou milhares de trabalhadores forçados durante a guerra. Eram prisioneiros de guerra, pessoas de países ocupados e, o mais grave, trabalhadores de campos de concentração. Em alguns momentos, eles chegaram a compor uma parte bem significativa da força de trabalho em Jena. É um lado terrível da história. Sem dúvida. É uma mancha que faz parte da trajetória da empresa e é importante reconhecer. A Zeiss moderna tem feito esforços para pesquisar e divulgar esse passado, o que é fundamental. E os problemas não acabaram com o fim da guerra. Veio a divisão da Alemanha e a Zeiss literalmente se partiu ao meio. É quase um roteiro de filme de espionagem da Guerra Fria. Totalmente. É uma das histórias empresariais mais malucas desse período. Jena ficou na Alemanha Oriental, sob o controle soviético. Oberkochen, onde os americanos realocaram parte da gestão e dos cientistas, ficou na Alemanha Ocidental. Como assim? Os americanos levaram o pessoal? Sim. No finalzinho da guerra, o exército americano chegou a Jena antes dos soviéticos. Eles identificaram 126 cientistas e executivos-chave da Zeiss e os levaram, junto com documentos importantes, para a zona de ocupação americana no oeste. A ideia era evitar que esse conhecimento caísse nas mãos dos soviéticos. Foi uma operação bem planejada. Uau! E os soviéticos quando chegaram em Jena? Para ajudar a reconstruir a indústria óptica deles, e o que sobrou em Jena virou a Web Carl Zeiss Jena, uma empresa estatal socialista. Então, de repente, existiam duas Carl Zeiss. Exatamente. Uma Carl Zeiss em Oberkochen, na Alemanha Ocidental, capitalista, ligada à Fundação Zeiss original, que também se restabeleceu no Oeste, e a Web Carl Zeiss Jena, na Alemanha Oriental, estatal. E as duas competiam ferozmente no mercado global, usando o mesmo nome e a mesma marca. Que confusão. Deve ter dado muita briga judicial. Muitas. Por décadas, houve disputas legais sobre o direito de usar o nome e a marca Zeiss em diferentes partes do mundo. Foi o chamado Acordo de Londres, de 1971, que tentou organizar um pouco isso, dividindo os mercados onde cada uma podia usar a marca. Mas a rivalidade continua intensa. É incrível pensar nisso. Uma empresa, um legado, dividido pela cortina de ferro. Um reflexo direto da geopolítica da época. E essa situação só foi se resolver de fato com a reunificação da Alemanha em 1990. E como foi essa reunificação para as Zeiss? Elas simplesmente se fundiram de volta. Não foi tão simples. A Zeiss Ocidental, de Oberkochen, que era economicamente mais forte, acabou absorvendo as partes de microscopia e outras áreas ópticas estratégicas da antiga Zeiss Oriental de Jena. Mas uma parte significativa da empresa de Jena, especialmente a ligada a equipamentos de fabricação de semicondutores e tecnologia espacial, foi reorganizada e se tornou uma nova empresa, a Jenoptik. Ah, então a Jenoptik nasceu dessa divisão
pós-reunificação. Isso. E a Janoptic também se tornou uma empresa de tecnologia bem-sucedida hoje em dia. Então, a reunificação não foi uma fusão completa, mas uma reestruturação complexa. A sede da Carl Zeiss AG hoje é em Oberkochen, mas Jena continua sendo um local importantíssimo para a empresa, especialmente para pesquisa e algumas divisões. Mostra uma resiliência, uma capacidade de se adaptar e se reconstruir impressionante, né? Com certeza. É uma saga. E aí, saltando para os dias de hoje, para a era moderna, a Zeiss continua forte naquelas áreas mais tradicionais, certo? Tecnologia médica, por exemplo. Sim, muito forte. A divisão médica é um dos pilares da empresa. Eles são líderes em equipamentos para oftalmologia, diagnóstico, cirurgia de catarata, correção de visão a laser. Quem já fez cirurgia refrativa é bem provável que tenha sido com equipamentos Zeiss. Também fazem microscópios cirúrgicos super avançados usados em neurocirurgia, otorrino, áreas que exigem precisão extrema. E as lentes de óculos, claro. Muita gente usa lentes Zeiss. Exato. Lentes de óculos de alta qualidade com tratamentos anti-reflexo, proteção UV, lentes progressivas. É um mercado enorme. E também as lentes para câmeras de celular, que virou um campo de batalha tecnológico. Ah, é verdade. A gente viu o logo da Zeiss em celulares de marcas como o Sony e Vivo, né? Sim, essas parcerias trazem a expertise óptica da Zeiss para o mundo mobile. Melhora a qualidade das fotos, reduz distorções, melhora o desempenho em baixa luz. Há um selo de qualidade importante nesse mercado super competitivo. Mas talvez o papel mais impactante da Zeiss hoje, e que muita gente nem imagina, seja numa área quase invisível, né? Algo que está dentro dos nossos computadores e celulares. Com certeza. Eu diria que é a contribuição mais crítica da Zeiss para a tecnologia atual. Estou falando da tecnologia para a fabricação de semicondutores. A divisão Carl Zeiss SMT, Semiconductor Manufacturing Technology. SMT. E o que eles fazem exatamente? Não fabricam os chips em si, né? Não, eles não fabricam o chip final, mas eles fabricam algo absolutamente essencial. Os sistemas ópticos que ficam dentro das máquinas de litografia. Essas máquinas são o coração da fabricação de chips. São elas que imprimem os padrões minúsculos dos circuitos no silício. E para imprimir coisas tão pequenas na escala de nanômetros, você precisa de uma ótica perfeita. E a Zeiss faz essa ótica? Eles fazem a ótica mais avançada do mundo para isso, em parceria exclusiva com a empresa holandesa ASML, que é líder disparada em máquinas de litografia. Especialmente para a tecnologia mais recente, a litografia EUV, de ultravioleta extremo. EUV, já ouvi falar. É o que permite fazer os chips mais modernos, de 5, 3 nanômetros. Exatamente. A luz EUV tem um comprimento de onda muito curto, o que permite desenhar detalhes muito menores nos chips. Só que essa luz é extremamente difícil de gerar e de manipular. Ela é absorvida por quase qualquer material, inclusive lentes de vidro normais. E como a Zeiss resolveu isso? Com espelhos. Os sistemas óticos EUV da Zeiss usam uma série de espelhos ultra precisos com superfícies polidas ao nível atômico, revestidos com camadas múltiplas especiais para refletir a luz EUV. É uma das coisas mais complexas e precisas que a humanidade já construiu. Qualquer imperfeição minúscula num espelho desses compromete a fabricação do chip inteiro. Cara, que nível de precisão! Então, sem a ótica da Zeiss SMT, a ASML não conseguiria fazer as máquinas EUV, e sem as máquinas EUV, a gente não teria os processadores superpotentes dos smartphones e computadores de hoje. É isso. Exatamente isso. A Zeiss é um gargalo tecnológico crucial. É uma dependência mútua com a ASML, mas a ótica é deles. É um exemplo perfeito de como uma expertise centenária em ótica se mantém na fronteira absoluta da tecnologia. E imagino que, para chegar nesse nível, o investimento em pesquisa e desenvolvimento tem que ser brutal. Brutal é pouco. A Zeiss investe uma porcentagem altíssima da sua receita em P&D, algo em torno de 15% recentemente. Isso é muito acima da média industrial. E aqui a gente volta para a estrutura da fundação, né? Faz todo sentido. Aquela visão de longo prazo de reinvestir na ciência que o ABIN estabeleceu lá atrás é o que permite esses investimentos massivos hoje. Exato. Permite focar em desafios tecnológicos complexos que levam anos, décadas para dar resultado, como foi o caso do desenvolvimento da ótica EUV.
Sem a pressão de apresentar lucros trimestrais para acionistas externos, eles podem fazer essas apostas de longo prazo. E, além da ótica para semicondutores, tem outra área tecnológica importante hoje, né? Metrologia. Sim, metrologia industrial. É a ciência da medição. A ZEISS faz equipamentos ultra precisos para medir peças e componentes na indústria automotiva, aeroespacial, médica, garantir que tudo tenha as dimensões exatas com tolerâncias mínimas. Novamente, usando a expertise ótica para alcançar níveis de precisão incríveis. É fundamental para o controle de qualidade moderno. Então, resumindo a trajetória, é uma jornada e tanto, né? De uma pequena oficina em Jena, focada em melhorar microscópios, Passando por inovações em fotografia, cinema, astronomia. enfrentando os períodos mais sombrios da história alemã, a divisão na Guerra Fria, Até se tornar hoje um pilar silencioso, mas absolutamente essencial da nossa era digital, através da óptica para semicondutores, além de líder em tecnologia médica e outras áreas. Tudo isso mantendo aquela estrutura peculiar da fundação. É impressionante. Uma história que mistura ciência de ponta, visão de negócios de longo prazo, responsabilidade social, pelo menos na origem da fundação, e também os capítulos difíceis do passado. Uma trajetória que mostra como essa combinação de visão científica dos fundadores, a estrutura única da fundação focada no longo prazo e uma enorme capacidade de adaptação a eventos históricos turbulentos, pode levar a um sucesso duradouro e com impacto global gigantesco. Fica então a reflexão, né? Que lições sobre resiliência, sobre a importância do investimento contínuo em ciência e inovação e sobre como equilibrar ou tentar equilibrar o avanço tecnológico com um propósito maior. Que lições podemos tirar dessa história de quase 180 anos, enquanto a ZEISS continua, de formas visíveis e invisíveis, a definir como interagimos com o mundo e com a tecnologia? Gostou dessa análise? Deixe seus comentários, curta e compartilhe. Até a próxima.